Graça e paz, amados irmãos, prazer muito grande estar aqui nessa noite, uma alegria sempre renovada, poder rever os amados, com os quais a gente tem tanta comunhão, né? E tem tanta história de tantos anos. Louvamos a Deus por isso. Fiquei com grande expectativa quando os irmãos nos convidaram para estar aqui essa noite para esse tipo de culto, né? Porque a gente sabe que a família é a base da sociedade, é o valor estrutural sobre o qual a sociedade se organiza, se harmoniza, dinâmica e naturalmente, né? A gente sabe disso. E a gente sabe mais ainda, a gente sabe que família é projeto de Deus. Portanto, quando a gente se reúne na casa do Senhor, para juntos pensarmos, meditarmos, refletir sobre essa realidade da família como projeto de Deus, a gente se empolga, fica feliz e é desafiado a estar nessa expectativa, né? Por isso que eu disse que eu fiquei feliz e não vi a hora de estar aqui, até eu cheguei mais cedo do que era para chegar, estava até a igreja fechada, e eu tomei um susto, eu disse, será que é em outro lugar? Aí liguei para alguns irmãos, liguei para o Gesiel, disse, não, é que o pessoal chega 7h30 em ponto, eu cheguei 7h20, mas isso revela desejo da gente, né? Quando a gente gosta de uma coisa, a gente não chega atrasado, não é assim? Lembra quando os casados, né? Quando namoravam, duvido chegar atrasado para namorar, que a gente gostava, né? Pois isso deve ser em tudo que a gente ama, tudo que a gente gosta, a gente dá atenção, a gente honra e a gente é pontual, porque a gente ama, dá atenção, gosta. Isso deve ser uma norma na vida da gente, em tudo quanto a gente ama e quer, e gosta, e faz bem. Amém? Ficaram meio pensativos enquanto eu falava isso, né? Mas é verdade, pense mesmo nisso. Tudo que a gente ama, gosta, quer, deseja, a gente, como resposta, dá atenção, dá honra, dá valor, dá esforço, até sacrifício. Não é verdade, irmãos? Amém? Sim ou amém não? Porque tem o amém não, né? Você conhece o amém não? Quando, por exemplo, a gente está ouvindo uma palavra e não está agradável aquela palavra, né? Está pesada e a gente não vê a hora que termine logo aquela pessoa de falar. E a pessoa não se toca e continua falando. Então, muitas vezes os irmãos dão um amém não, assim. Sabe qual é o amém não? Aquele amém assim, tipo, amém. Como quem diz, chega, amém. Esse amém não é terrível para a gente que está aqui no púlpito. Agora o amém sim é aquele amém alegre, aberto, gostoso, né? Que a gente está dizendo, fala mais, eu quero ouvir mais, amém, amém, amém sim é esse. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos orar, né? Curva a sua cabeça, fecha seus olhos, volte seu coração para Deus, para Jesus, mais uma vez, em atenção, reverência, sentido de louvor e de adoração ao que vive para sempre, nosso Deus eterno que nos ama e tem misericórdia de nós. Pai, nos ajude nesta noite, Senhor, meditarmos na Tua palavra. Aqui estamos nós, Senhor, para uma reunião tão importante, como estava dizendo. Tua palavra, Senhor, nos auxilia a entendermos esse projeto do Senhor, que é a família.
Nos ajuda pela Tua palavra uma vez mais nesta noite, a fim de que possamos compreender, Senhor, os desdobramentos, as implicações, os deveres que estão relacionados à família como projeto do Senhor na terra. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos como família de Deus, para refletir sobre a família que o Senhor nos deu na terra, a família nuclear. Senhor, nos ajuda em nome de Jesus agora, que a Tua palavra faça todo sentido para nós, que o Senhor nos dê graça para que possamos passar os princípios da Tua palavra de maneira que seja objetivo, seja pertinente, seja comunicativo, seja esclarecedor para a vida de nós todos. Que ao cabo dessa reunião possamos estar edificados e sairmos para os nossos lares e atividades com aquela certeza de que o Senhor nos despertou, o Senhor nos despertou, nos edificou, nos alertou com relação a essa realidade tão importante da nossa existência, que é a nossa família, Pai, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu quero ler um texto com os amados agora. Quero ler, na verdade, dois textos juntos. Primeiramente em Gênesis, capítulo 1, bem no comecinho da Bíblia, uma porção de alguns versículos, e depois em Gênesis 2, também outra porção de versículos, que fazem parte de um mesmo sentido, não é? Então vamos ler primeiro Gênesis 1, do verso 26 ao 31. Gênesis 1, do verso 26 ao 31, que diz assim: Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Disse-lhes mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, ser-vos-ão para mantimento, e todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Agora, Gênesis 2, talvez uma página na frente, né? Na sua Bíblia, ou talvez nem precisa virar a página. Gênesis 2, verso 18 a 25. Gênesis 2, verso 18 a 25. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhe chamaria, e tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim o homem deu
nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. E então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela se chamará varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Amém. Esses são os dois textos que vão servir de base para algumas afirmações que nós vamos colocar em cima dessa palavra. Porque o tema é como a família deve reagir diante das crises do presente momento e dos problemas da existência desde sempre. Porque desde que a história da humanidade começou a se desenvolver, desde que o homem recebeu vida e entrou no processo de viver esta vida incerta, imprecisa, que nós temos que nos deparar de vez em quando com as dificuldades que são inerentes à própria existência. Então, a palavra de Deus e esse tema que vocês escolheram é muito atual, porque nós temos que estar preparados, nós precisamos estar preparados para enfrentar o desafio que é o simples fato de existir. E quanto mais ainda existir em tempos de crises, em tempos de pandemia, como estamos vivendo na atualidade. Ainda, acho que ontem ou antes de ontem, não lembro bem, estava vendo um programa de TV de discussões, né, de entrevistas, de debates, e uma psicóloga estava ali convidada para responder algumas perguntas, e o que ela disse foi realmente assim estarrecedor. Ela é uma pessoa muito dinâmica, muito atuante na sociedade, muito conhecida. Não me ocorre agora o nome dela, esqueci. Mas ali na apresentação se viu que era uma pessoa muito, desenvolvida para essa questão social e também muito atuante, no contexto social brasileiro. E ela disse que o número de divórcios durante a quarentena, durante esse tempo de reclusão, social, foi muito grande. Ela chegou a dar estatísticas. E isso porque, são palavras dela, porque na maioria dos casos, os casais vivem muito distantes uns dos outros. Na maior parte, nesses tempos modernos que vivemos, os casais todos trabalham fora, se veem de maneira esporádica ao longo da semana e só passam um pouquinho de tempo maior junto nos finais de semana e às vezes apenas no domingo, nem no sábado, porque trabalham exaustivamente. Então, nessa espécie de vida onde, por força dos compromissos exacerbados que nós assumimos na vida, a gente já estava mantendo um distanciamento social. Só que um distanciamento social diferente. É distanciamento social do próprio cônjuge para com o outro, em função da demanda, da roda viva, do trabalho exaustivo, dos compromissos seculares que são exagerados muitas vezes. Aí, por conta disso, já o casal vivia um distanciamento
que não é social, né? Aí seria conjugal, distanciamento social. Aí se instala no mundo essa pandemia, aí os decretos governamentais proíbem agora as pessoas de saírem de dentro de casa. E de repente o casal que pouco convivia começou a conviver. Dia e noite e dia, e semanas a fio. Aí começa a estourar aquilo que estava mascarado. Começa a estourar os graves problemas de relacionamento que estavam como que sendo colocados para depois. Estavam muitos no inconsciente de cada um dos cônjuges. Estava apenas nas suspeitas que de vez em quando surgia na mente de um deles. E às vezes já estava tudo muito claro. E as pessoas usavam mesmo o trabalho e procuravam trabalhar mais ainda como fuga, para não ter que confrontar com os seus problemas. Mas agora veio a pandemia, a proibição, e agora os casais vão ter que resolver seus problemas ou não. E no dizer dessa psicóloga, muitos não venceram e acabaram se separando definitivamente. Outros, com a ajuda da igreja, com a ajuda dos conselheiros matrimoniais, com a ajuda dos profissionais da área de relacionamento, com a ajuda de Deus, com a ajuda da família, muitos venceram, se viram de repente naquele grave problema que o confinamento expôs. Os intestinos dos problemas vieram para fora, porque eles tiveram que conviver, tiveram que enfrentar, tiveram que tempo bastante para olhar um para o outro e conversar acerca de tudo que estava nas vidas deles. E aí veio tudo para fora. E pela graça e pela misericórdia de Deus, muitos venceram, mas muitos não venceram. E o tema é buscar de Deus solução, buscar de Deus orientação, buscar de Deus graça para que a família seja fortalecida e possa fazer frente ao desafio que é viver no meio das crises neste mundo. Então essa é a proposta. Eu li esses 2 textos para servir de base para algumas afirmações que vamos fazer. A primeira delas é que família forte vence o desafio da existência. Família fraca não vence o desafio da existência. Agora, a família forte, o casamento forte, o matrimônio fortalecido, são capazes essas pessoas de vencer o desafio da existência. Por quê? Porque essa realidade familiar, essa instituição divina chamada família, como eu sempre digo, família é anterior a tudo. Família foi o que veio em primeiro lugar. Por isso, família é um projeto de Deus. É a primeira instituição divina na face da terra. É anterior à igreja, é anterior à sociedade organizada como tal se vê hoje. É anterior a tudo, é anterior ao sacerdócio, é anterior aos profetas, é anterior aos reinos, é anterior, enfim, a tudo que Deus criou e estabeleceu, aos ministérios, aos patriarcas, antes de tudo existir. E eu li os textos aqui em Gênesis, bem no começo, primeira página, primeiro capítulo, logo depois da criação, quando Deus veio criando tudo, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e último dia do labor divino, no final de tudo é que o Senhor criou o homem e em seguida, não demorou muito, Ele criou a mulher e estabeleceu a família
E foi Ele mesmo que oficiou o primeiro casamento. Ele foi Deus mesmo, o primeiro celebrante, primeiro que ajuntou um homem e uma mulher, impondo sobre eles as bênçãos, impetrando sobre eles as bênçãos. O texto que eu li trata disso, Deus abençoando o homem e a mulher, Deus abençoando a família, Deus abençoando a primeira instituição dele na terra. No texto de Gênesis capítulo 1, você leu claramente isso. No verso 28, depois que ele criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aí no verso 28 você lê Deus dizendo, a palavra dizendo, revelando que Deus os abençoou. Isso é a cerimônia, a primeira cerimônia matrimonial. O que é que se faz num casamento quando os noivos vêm à presença do ministro evangélico para receber o quê? A bênção de Deus. Essa é a cerimônia no verso 28. É Deus sendo o primeiro celebrante do primeiro casamento, que foi o homem e a mulher que Ele criou a partir da sua majestade, da sua soberania. E agora Ele estava inaugurando na terra a primeira família. Ele estava institucionalizando. E aqui você vê o Senhor celebrando esse ajuntamento maravilhoso de um homem com a mulher que forma as bases de uma família. E aí você vê no verso 28 que Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Isso é a bênção de Deus. A família, ela em Deus se fortalece. Então a primeira lição dessa palavra seria isso: busque sempre a bênção de Deus em sua casa. Você que é esposo, você que é esposa, você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você que é filha. É uma palavra para todos os membros da família. Nós precisamos ter a clareza desse comprometimento, de que somente seremos fortes se buscarmos a presença de Deus, a palavra de Deus, o poder de Deus, a partir do nosso próprio lar, a partir da nossa própria célula máter, o ventre de vida que é a família. Família é um ventre de vida. Eu coloco aqui que a família gera alicerce, a família gera identidade, a família gera a proteção do Senhor, a família carrega por comissionamento de Deus um propósito para ela efetuar na terra. A família é um projeto de Deus, porque Deus deu à família um propósito. E para que essa família cumpra o propósito, ela precisa buscar primeiramente a bênção de Deus, que é o começo de tudo, é o que vai dar sentido e significado, relevância, autoridade, poder. É a bênção de Deus para essa família, para esse casal, para esse pai, para essa mãe, para esse filho, para essa filha. A bênção de Deus é que vai conferir aos membros dessa família essa identidade espiritual. A bênção de Deus vai alicerçar essa família. Ela vai ser edificada numa rocha espiritual inabalável, como Jesus Cristo disse. Que quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente busca a palavra de Deus, e isso é outra forma de se buscar a bênção de Deus, Jesus disse: é semelhante ao homem que edifica sua casa sobre a rocha. E aí vem a chuva, vem os ventos, vem a tempestade, vem a tormenta, vem a enchente, vem as águas bravias,
Todos esses elementos da natureza furiosos dão com ímpeto sobre aquela casa, e Jesus vai dizer que não cai, permanece firme, porque está edificada sobre a rocha do poder de Deus, sobre a rocha da palavra de Deus, sobre a rocha da bênção de Deus. Ao passo que aquela casa edificada na areia, que é a família que não busca o poder de Deus, a presença de Deus, a palavra de Deus, a graça de Deus, não se fortalece em Deus, Jesus disse, é semelhante a uma pessoa que edifica sua casa na areia, que não tem consistência, que não tem alicerce, que não tem base, não tem fundamento. E aqui, na minha afirmação, eu digo, a família em Deus gera o alicerce, em Deus gera a identidade, em Deus traz a proteção do Senhor, para que, fortalecido pelo Senhor, possa cumprir com o propósito, porque ela é ideia de Deus, ela é projeto de Deus, e Deus é um Deus de propósito. Deus não faz nada, não cria nada, se Ele não tem um propósito em vista. Deus é assim, revelado nas Escrituras. E é lamentável quando os jovens se casam sem esse conhecimento de que eles estão iniciando mais uma nova família na terra, vai se somar às milhões de outras, e ela precisa entrar dentro desse processo com o conhecimento do que significa realmente a família. Me desculpe, irmão. Fiquem tranquilos que eu não estou com Covid não, viu? Eu já tive e já venci, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é um Deus de propósito, e eu estava dizendo isso, que é lamentável vermos jovens entrando no relacionamento, estão noivos, alguns já estão com a data marcada do casamento e não sabem dessas coisas. Por isso, você que é jovem e é membro dessa igreja, louve a Deus por isso. Você está numa igreja que se preocupa com a sua família, se preocupa com o seu futuro. Você está numa igreja onde tem respaldo espiritual da palavra de Deus. Aqui é ensinado o caminho que devemos seguir, o modo como devemos fazer as coisas, porque a maioria absoluta dos jovens que andam por aí, eles entram no casamento sem nenhum conhecimento de que casamento é projeto de Deus. Portanto, este casamento carrega um propósito de Deus, porque se há projeto é porque há propósito. E somente buscando Deus em primeiro lugar na vida é que a gente vai se fortalecer para cumprir o propósito que para o qual Deus nos constituiu como família, como casal, como pai, como mãe. É porque Deus tem um propósito. O primeiro propósito, irmãos, é criar filhos sadios e fortes para a vida. Esse é o primeiro propósito. Depois, claro, dessa família ser uma agência do céu na terra, ter um relacionamento vertical com o Senhor, direto com o Senhor. Lógico, mas isso é tão fundamental e elementar que eu não quero nem falar sobre ele. Até mesmo porque já falei, sem a bênção de Deus não nos fortaleceremos. Mas o que eu tenho no meu coração para ministrar hoje é acerca desse propósito. Porque se a família é um projeto, é porque tem um propósito. Porque o nosso Deus é Deus de propósito. Não faz nada de maneira aleatória, não faz nada de maneira descompromissada, não faz nada sem olhar o objetivo daquilo que Ele está fazendo.
Deus é Deus de propósito, família é um projeto dele, portanto, a nossa família tem um propósito a cumprir. E nesse sentido, depois de se fortalecer em Deus, o primeiro ato dentro desse propósito tem a ver com a criação dos filhos. Criarmos filhos fortes, sadios, para dá-los a vida, porque eles vão sair da nossa casa. Quando eu era jovem, com a minha esposa, ouvindo um homem falar sobre casamento, ele falou algo, um servo de Deus, falou algo que nunca mais eu esqueci, sempre estou repetindo. Ele dizia: olhe para a sua esposa aí, no final de uma pregação, olhe para o seu esposo aí, olhem sim. Só era casais, sem filhos nenhum, não podia, era uma palavra específica só para os cônjuges. E depois que nós nos olhamos, ele disse: você vê alguém fora de você, que pertence a você aí? Tem algum pai aí, tem alguma mãe aí, tem algum primo, alguma prima, tem algum filho, alguma filha? Não tem, vocês estão os dois aqui, porque é um compromisso da gente falar só para os cônjuges. Pois bem, eu quero dizer que no final de tudo, vocês vão terminar assim como estão hoje aqui, somente os dois. Porque essa é a lei da vida. Você pode ter 2, 3, 4, 5, 6 filhos, mas uma hora eles vão sair debaixo das suas asas. Uma hora eles vão empreender voo. Uma hora eles vão entrar de cabeça na vida e eles vão construir a história deles, por eles mesmos. E vocês vão terminar do jeito que começaram. Quando se casaram, eram só os dois. E vai chegar uma época na vida em que vocês voltarão a viver sozinhos os dois. Há muitos anos saiu um livro falando da síndrome do ninho vazio, que era quando os filhos cresciam, se casavam e iam embora, e os cônjuges teriam que buscar em Deus forças, porque ia sentir um abalo muito forte. Alguns teriam que buscar ajuda psicológica, porque eles vão terminar do jeito que começaram, sozinhos. Os filhos um dia vão embora, seja por casamento ou seja por idade mesmo, porque estão envelhecendo e não se casaram e vão querer construir suas vidas sozinhos mesmo, vão embora de qualquer jeito. Isso me faz lembrar de outra escritura que está no meu coração, que é o Salmo 127, que fala disso, desse propósito, que os filhos são como flechas na mão do valente. O salmista disse pelo Espírito Santo: bem-aventurado quem enche deles a sua aljava. A aljava era o recipiente onde as setas eram colocadas. Tem casal que na sua aljava só tem uma flecha, outros têm 2, 3 ou 4, 5 ou 6. Esses filhos são essas flechas. O arqueiro somos nós, os pais. E a palavra está dizendo que bem-aventurado é o homem e a mulher que tem a sua aljava cheia de flechas, porque essas flechas um dia sairão da aljava, serão colocadas no arco, o arco será retesado e a flecha estará apontando para um alvo, e depois nós soltaremos aqui, e aquela flecha voará. E a nossa tarefa é estabelecer o alvo para essas flechas. Criar nossos filhos desde pequenininho, falando sobre tudo, falando acerca de todas as coisas, sem nenhum tipo de tabu. Sendo conselheiros dos nossos filhos, sendo mestres dos nossos filhos, discipulando eles na palavra do Senhor, falando sobre todas as coisas espirituais, emocionais, físicas, humanas, materiais, estabelecendo para eles a meta, dizendo: olha, a meta é ali, você tem que um dia sair de debaixo da nossa tutela
projetado, voltado para a meta de Deus na sua vida, você não pode errar o alvo. Casamento é isso. Você vê como é lamentável a gente entrar no casamento sem compreender essas coisas. Que se há um projeto, há uma responsabilidade, porque há um propósito. E nós não podemos errar nisso. Até podemos, mas não devemos. Porque a gente frustra até o plano de Deus. Gosto muito de uma palavra em Malaquias que diz que os filhos de Deus não gerarão para a perdição. Não terão filhos para serem pessoas perdidas, confusas, amaldiçoadas, pecadoras extremadas. Não. Diz que Deus busca uma semente piedosa, que Deus nos converte, nos salva, nos liberta, nos transforma, nos regenera, porque Ele quer que dos nossos lombos surjam filhos abençoados, santificados, purificados. Malaquias é forte nisso e diz: Deus busca uma semente piedosa. Deus está falando, é do sêmen mesmo, que é a semente. Semente, essa palavra vem de sêmen. Por isso que nós precisamos nos converter dentro de casa, ser um marido segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, para a gente coabitar com a nossa esposa, com o nosso esposo, na presença do nosso Deus, porque Deus busca uma semente piedosa na terra, que não gerarão para perdição, mas gerarão homens e mulheres de Deus, filhos e filhas de Deus, profetas e missionários do Senhor, santos e santos para a glória do Pai. Isso não é utopia, isso é revelação da palavra. E o nosso propósito é cuidar bem dessa flecha, aprumá-la, apontá-la, amolá-la, apará-la, alinhá-la, ter ela bem pronta na nossa aljava, porque vai chegar a hora que ela vai sair das nossas vidas para construir a história delas, e que seja uma história linda com Deus, para quando a gente tirá-la aqui, colocá-la aqui no arco, jogá-la em direção ao alvo, e ela vai atingir o alvo, em nome de Jesus, e vai glorificar a Deus essa sua filha, há de glorificar a Deus esse seu filho, em nome de Jesus. Cuide dos seus filhos, ame seus filhos, abençoe seus filhos, não maltrate seus filhos, não espanque seus filhos, não amaldiçoe seus filhos com palavras duras. Nunca diga para um filho seu: você não presta, você não serve, você é isso, aquilo outro. Isso é maldição pura de uma boca que deveria só abençoar em nome de Jesus. Mesmo que seu filho minta, nunca diga: você é um mentiroso. Estou falando isso porque eu sou perfeito, eu errei. Muitas coisas que eu prego eu aprendi errando. Meu primogênito Mateus foi o primeiro a me dar uma bofetada sem mão, quando mentiu, e eu cheguei para ele, o amaldiçoando de maneira ignorante, dizendo: você é um mentiroso. Ele disse: não, graças a Deus, pela sua personalidade forte, me olhou nos olhos e disse: eu não sou mentiroso. Eu disse: como, Mateus, se você mentiu nisso, nisso, nisso? Ele disse: sim, pai, eu menti, mas não sou mentiroso. Olha, que autoridade! Caiu a ficha, como se diz. Eu digo: é mesmo, meu filho mentiu, mas ele não é mentiroso. Ele deslizou, mas ele é um filho de Deus. Eu tenho criado ele na tua presença, Deus. Tive que me arrepender e abraçá-lo e pedir perdão e dizer: nunca mais eu vou dizer isso, mas por favor, não minta mais. E ele, chorando já então, disse: sim, pai, me ajude em oração, eu não quero mentir.
porque eu sei que o mentiroso não herda o reino dos céus. Olha que coisa grave eu estava dizendo para o meu filho. Se a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino, e agora eu, como pai, estou aqui afirmando, etiquetando, colocando nele uma marca, e é uma marca maldita. Nunca deveria ter dito isso. Nunca mais disse depois disso. Nunca mais disse depois desse acontecimento. Deveria ter dito: você mentiu, não minta mais. Porque você não nasceu para mentir. Você descende de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Isso faria muito mais sentido e ajudaria muito mais o meu filho. Estou dando um exemplo de um erro meu, pessoal, para você ver que todo mundo erra. Agora, permanecer no erro é que é estupidez. Quando vem o esclarecimento, quando vem a palavra, quando vem o Senhor nos ajudando, nós vamos abraçar a palavra, corrigir nossas atitudes e andar no prumo que Deus estabeleceu para nós, em nome de Jesus. Entendeu essa palavra, meu irmão? Há um propósito na nossa família. O propósito é desenvolver essa identidade para os nossos filhos. O propósito é gerar esse fundamento para toda a família, pai, mãe, filhos. O propósito é buscar em Deus a fortaleza para que o nosso lar se fundamente e para que a nossa família alcance uma identidade espiritual, a fim de cumprir o propósito que Deus estabeleceu para nós. Você viu que no primeiro texto de Gênesis, Deus mostrou que tinha o propósito para eles. Quando Deus, no verso 28 de Gênesis 1, que eu já li, os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Esse era parte do propósito, que tem a ver com os filhos que eu já falei. Está aqui. Depois da bênção, abençoados, fortalecidos como estavam, Deus disse: agora frutifiquem, multipliquem-se, encham a terra e dominai sobre as coisas que eu criei. Deus disse, é propósito, é outra parte do propósito, dominai sobre as coisas que eu criei. No capítulo 2, que eu li do mesmo livro de Gênesis, só que no capítulo 2, verso 18 em diante, Deus voltou à tona e depois colocou de novo a palavra, dizendo uma palavra diferente, além de dominar, disse: sujeitai a terra, sujeitai as coisas criadas, sujeitai as outras espécies de vida e dominai sobre elas. Quer dizer, aquela autoridade que há em Deus foi transmitida à família. Há em nós uma autoridade para sujeitar e para dominar. Nós precisamos entender que pesa sobre nós uma autoridade de Deus, pelo fato de você ser um homem, pelo fato de você ser uma mulher, pelo fato de você ser um pai, pelo fato de você ser uma mãe. Pesa sobre você uma autoridade que é vinda de Deus. Você não pode enfraquecer diante das lutas e dos problemas. E não pode se deixar manipular pelo filhinho primeiro que nasceu. Criança tem estutice. A Bíblia fala que a estutice está no coração da criança, mas a vara da disciplina a afugentará dela. Tem pais que se deixam manipular. Filhos fazem chantagem emocional. E Deus lhe deu uma autoridade para dominar, para sujeitar. Para dizer para o filho aquilo que é, aquilo que não é. Outro dia eu pregava sobre o pai como sendo um escultor, pai e mãe, mas também como sendo um agricultor, porque é isso que diz o Salmo 144, que os nossos filhos sejam como colunas bem lavradas de um castelo, e que os nossos filhos sejam também como plantas bem regadas de um jardim na frente de uma casa real. Está vendo? As figuras tipológicas nos levam para isso. A metáfora diz que os nossos filhos não são apenas
plantações do Senhor, mas são também pedras bem lavradas. Não é só plantação bem regada, é pedra bem lavrada. Isso é o trabalho da escultura. É o não, é o limite, é a autoridade, é a sujeição, é o domínio dos pais sobre os filhos. É a pedra que está sendo lavrada. É uma pedra bruta, quando nasce, tudo está em formação, e você vai ter que construir, você vai ter que lapidar, vai ter que bater aqui, pá, pá, para dar o enquadramento. Não, é o limite. Está entendendo? Não é abrir tudo e dar tudo. Mas pelo outro lado, você também é agricultor. O agricultor o que é que faz? O agricultor cuida da planta, o agricultor rega a planta, o agricultor afofa a terra, o agricultor aduba a terra, o agricultor investe tempo, se dedica àquela planta. É o outro lado desse propósito de Deus na vida de uma família. E os pais precisam também discernir o momento de não estar com a talhadeira na mão e o martelo batendo na pedra, porque o filho não é só pedra, ele é planta também. Tem a hora do afago, do amor, do abraço, da tolerância, do acolhimento, do chorar com o filho. Você rega a vida do seu filho, demonstrando por ele sentimento, abraçado a ele, chorando. Essa é a tarefa mais difícil para nós pais e mães. É discernir o momento em que eu sou escultor e o momento em que eu sou agricultor. O momento que eu tenho que bater para formar e o momento que eu tenho que acolher, abraçar e beijar para formar também uma planta sadia e forte. Somos agricultores e escultores dos nossos filhos. Não se esqueça disso, e depois dessa palavra, busque a Deus, para você não inverter as ordens. Quando um filho roda no colégio, depois de um ano de estudo inútil, porque não passou, a hora de você repreendê-lo não é quando ele vem com a reprovação na mão. A hora de repreendê-lo foi ao longo do ano. Mas na hora que ele vem destroçado, ele já recebeu uma justa punição lá no colégio, quando viu seus coleguinhas todos passando de ano, e ele com a vergonha de ter sido preguiçoso, quando ele não é um preguiçoso. Mas vê aquela vergonha, o que ele precisa quando chegar em casa? Mais paulada do que ele já recebeu lá, a gozação, o bullying, a chacota que fizeram lá. Ele vem esfrangalhado, como se diz. É a hora de você abraçar, de você ser agricultor. A hora de ser escultor é ao longo do ano, não fazendo vista grossa. O menino com dificuldade, a menina com dificuldade, notas pequenas, e você como se nada tivesse acontecido. Não, ali aos meses do ano, no sentido lá do colégio, é a hora da escultura. Mas na hora que ele vem destroçado, vai bater mais em quem já está quase morto. E é seu filho querido, sua filha, aí é hora de se abraçar. E dizer, não, você é minha filha. Você reprovou de ano, mas você é meu filho. Se Deus quiser, ano que vem você vai passar com louvor. Vamos orar, pedir a Deus graça, e aí você vai fortalecer a alma do seu filho. As duas coisas. Eu tenho dito, quando a gente só é escultor, a gente gera filhos duros, amargos. Um pai e uma mãe que só exercita o seu lado de escultura, gera filhos endurecidos e amargos, porque foi criado somente debaixo de repreensão. Mas se a gente só é agricultor, a gente nunca impõe limite, nunca estabelece nada, nunca diz um não, só sim, amorzinho, queridinho, filhinho, que eu sei que lá. Sabe que espécie de filho a gente gera? Filho fraco, emocionalmente fraco. Quando chega a hora de sair da aljava, vai enfrentar ali a dureza do trabalho, a dureza da universidade, vai procurar sempre o agricultor da sua vida, e eles não estão lá.
viram pessoas sem iniciativa, sem autonomia, enfraquecidos, chorando por tudo e por tudo. Essa, irmãos, a frutificação errada da gente só ser uma coisa. Então nós precisamos trabalhar com as duas realidades, para que a gente gere, porque família é usina geradora de vida. A família fortalecida enfrenta o desafio da existência e vence. Então, ela gera na vida dos seus filhos identidade equilibrada, fundamentação espiritual, para eles não caírem. E o propósito de Deus será realizado, e a proteção de Deus será uma constante na vida dessa família, em nome de Jesus. Todo mundo ganha nessa família, pai, mãe, filho, filha, marido e mulher. A família afirmada em Deus e fortalecida vence os conflitos, vence as crises, vence o confinamento, vence a pandemia, vence todas as coisas, vence a doença, vence a própria morte que chega ceifando um dos nossos queridos. Fortalecidos em Deus, nós haveremos de vencer todas as coisas, entendendo que a vontade de Deus é soberana sobre as nossas vidas. Vamos chorar, vamos gemer, vamos lutar, mas no final das contas a gente vai sair fortalecido do outro lado, porque temos uma família edificada na rocha da palavra e do poder da bênção de Deus. Em nome de Jesus, vamos vencer. Eu fiz outra afirmação aqui, já estou terminando, que a família é o lugar onde se expressa e se desenvolve a plenitude da capacidade afetiva, psicológica, física e espiritual. E acho importante, essas duas outras partes eu já falei, meio que de passagem, não há tempo para a gente ficar sobre cada ponto muito tempo, mas aqui, aonde se diz que a família é o lugar onde se expressa e se desenvolve a plenitude da capacidade afetiva e psicológica. É muito importante isso, porque o lar afirmado em Deus, a família afirmada em Deus, tem essa capacidade de gerar afetividade e de trazer saúde psicológica para a vida de todo mundo lá. Sabe, o marido sempre está cultivando o amor da sua esposa, a esposa sempre cultivando o amor do seu marido, o pai e a mãe sempre cultivando o amor pelos seus filhos, os filhos sempre cultivando o amor pelos seus pais e o amor de um para com o outro. Nós casamos o primeiro sobrinho da minha vida, sábado passado. Nessa hora a gente estava lá fazendo, já estava no final do casamento. Filho de Brivaldo, primogênito de Sidney de Brivaldo. E teve uma hora que foi uma cena comovente, quando o Bruno ia saindo e falou para um dos seus irmãos, mais tarde a gente senta lá, que filme a gente vai assistir? Porque era costume deles ficar vendo um filme antes de dormir. Só que o Bruno tinha acabado de se casar, ia sair para a lua de mel. Aí se lembrou que aquela rotina de casa não ia mais ser uma rotina, ela tinha se acabado, tinha se perdido, por conta de que ele tomou o seu voo, a seta saiu da aljava de Brivaldo de Sidney e seguiu o seu rumo na existência. Mas ele se lembra e fala, num tom de brincadeira, mas para quê? Isso provocou uma emoção. E aí os irmãos, são 3 irmãos, começaram a chorar, abraçado com eles. Por que aquela explosão de afetividade? Porque certamente no lar deles, eles desenvolveram essa afetividade. Aquela família, nesse quesito, não falhou, desenvolveu
na vida dos seus filhos essa afetividade. Família é lugar de afetividade. Família é lugar de nós nos amarmos e nos perdoarmos. Família é lugar de nós dizermos uns para os outros que os amamos. O sentimento não pode ficar represado. O amor que nós temos pelos nossos progenitores, o amor que nós temos pelos nossos cônjuges, o amor que nós temos pelos nossos filhos, precisa ser verbalizado, externalizado, precisa ganhar corpo, se materializar em atitudes e obras, porque família é uma usina geradora de vida, e vida implica também em afetividade e saúde psicológica para a vida desses membros dessa família, e isso só se consegue amando de maneira visceral. Não é aquele amor que nunca se descobre, não é aquele sentimento que nunca aparece, não é aquele sentir que nunca é traduzido em palavra e atitude. Lembre-se disso, sua casa, sua família é lugar de se construir uma obra de afetividade, gerando saúde psicológica, e isso só é gerado pela exteriorização dos nossos sentimentos. Não tenha vergonha, não tenha tabu, não tenha bloqueio, se desbloqueie para dizer para o outro que você o ama. Todos os dias, isso é tarefa de todos os dias. Abraçar e beijar nossos filhos, tenham eles 5, 10, 15, 20 ou 30 anos, está em casa ainda, vamos abraçá-lo, beijá-lo e dizer que o amamos em nome de Jesus. Externar tudo isso vai desenvolver na vida deles e construir de maneira fundamentada essa afetividade sem a qual o ser humano vira coisa. A coisificação da humanidade é o despojamento da afetividade. Guarde isso no seu coração, vou até dizer de novo: a coisificação do ser humano é o despojamento, é resultado do despojamento da afetividade. Sem afetividade, o homem vira coisa. Sem afetividade, a família vira coisa. Sem afetividade, o filho vira coisa, o pai vira coisa. Agora, com afetividade, o pai vira um querido, um amado de cabelo branco. Com afetividade, a mãe vira uma rainha preciosa, de um coração grandioso. Com afetividade, o nosso filho vira nossos príncipes e nossas princesas, filhos e filhas à imagem de Deus, filhos e filhas queridos, amados. Com afetividade, a gente traz sentido, traz significado, traz relevância para a família. E essa família vai se fortalecendo e amadurecendo para a glória de Deus. Não é isso que diz o Salmo 128? Quero terminar lendo esse Salmo. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, Salmo 128, e anda nos seus caminhos. Esse é o retrato do lar fortalecido, é esse aqui. A Bíblia apresenta um quadro de uma família fortalecida em Deus e que, portanto, fortalecida em Deus, vence o desafio da existência. Constrói a afetividade que gera saúde psicológica. Constrói alicerce, identidade, proteção e cumpre o propósito do projeto que é essa família, e é projeto de Deus, portanto tem um propósito. Salmo 128 é um retrato dessa família. Eu queria que a gente ficasse em pé, para a gente ler essa escritura em pé. Se você não quer ler, eu vou ler, mas você receba como uma palavra que vai iluminar seu coração. Olha o Salmo 128, bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Isso é uma família feliz, fortalecida em Deus, andando nos princípios.
A tua mulher será como uma videira frutífera. Havendo uma mulher não estéril, uma mulher que não gera fruto, é uma mulher cuja família é enfraquecida. Quando a família é forte, a mulher desse lar é como uma videira frutífera no interior da sua casa. Dá fruto essa mulher. E os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Plantas de oliveira. Oliveira produz azeite que serve para ungir o rosto. Um dos salmos diz que Deus deu o azeite para que com ele o rosto fique reluzente. Também era do azeite que se fabricava o óleo da unção, que se ungia os ministros de Deus. Aqui disse que os nossos filhos serão como plantas de oliveira. Filhos proféticos, filhos produtores de coisas que Deus vai usar mais na frente, como óleo, como unção, como graça, como bênção. Ao redor da mesa. Mesa é o lugar da comunhão, mesa é o lugar da família se reunir, estar junto, comer alegremente o fruto da terra que Deus deu graciosamente. É ali ao redor da mesa que se manifesta toda a graça de Deus trabalhada no coração de todos os membros da família. Por isso a referência ao redor da tua mesa. Homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, que estabelece o seu lar, conforme os princípios de Deus, que ama sua esposa, que discipula seus filhos. Feliz serás e bem te irás, e tua mulher será como uma videira frutífera no interior da tua casa, e teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Que belo quadro de uma família fortalecida na palavra e na bênção de Deus, que vence os problemas da vida. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Seja esse homem, se levante nessa noite, se apresente diante de Deus, diga: é comigo essa palavra, vou vivê-la para a tua glória, me ajuda. Homem de Deus, assim serás abençoado. De Sião o Senhor te abençoará, e verás a prosperidade todos os dias de tua vida, e verás os filhos de teus filhos. Paz seja sobre o teu povo. Deus promete aqui até vida longeva, e verás os filhos dos teus filhos. Quer dizer, você, porque teme a Deus, estabeleceu sua família no propósito de Deus, fez o que era para fazer, não se omitiu, não se evadiu. Deus, por último, te dá até a graça de uma vida longeva, que você vai viver para ver os filhos dos teus filhos, ou seja, você viverá para ver os seus netos crescerem, quizás se casarem, e quem sabe até você ainda verá seus bisnetos, porque há uma promessa de Deus sobre uma família que anda nos caminhos dos projetos divinos. Há uma promessa de Deus sobre o chefe dessa família que honra ao Senhor na sua casa, diante da sua mulher, dos seus filhos. Honre ao Senhor diante da sua casa, para você ter uma vida longa na terra, até por isso, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus. Pense nessa realidade enquanto adora ao Senhor junto com o nosso amado Gesiel. Oh Deus do céu, quero consagrar meu lar a Ti. Graças a Deus. O nosso futuro
para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Toda igreja declara: eu e minha. Aleluia. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Olha a promessa do Senhor agora. Aleluia. Declare assim, ó: será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença como um bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Vamos declarar mais uma vez a promessa: será abençoada. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença como um bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Toda igreja, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos com alegria, com alegria. Mais uma vez para encerrar. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Com alegria nós serviremos a Deus. Com alegria, Senhor, te serviremos. Se cumprirá na nossa vida o Salmo 128. Eis que abençoado será a família que teme ao Senhor, que honra o Senhor, que anda nos caminhos do Senhor. Feliz será e tudo irá bem. Que nós sejamos essa família, Pai. Que
possamos fazer do nosso lar uma agência do céu, que possamos fazer da nossa casa uma extensão da tua própria casa, que na nossa casa a Bíblia seja lida, que na nossa casa as orações sejam ouvidas, que em nossa casa o amor seja sentido, veiculado, externalizado, que em nossa casa o propósito do Senhor seja cumprido em nome de Jesus. Faz isso, Pai, abençoando as famílias aqui representadas, por cada uma dessas pessoas que estão aqui, que elas levem, Senhor, a unção do Senhor para dentro da casa delas, que essa seja uma noite diferente, que ao entrarem no lugar onde eles residem, a bênção do Senhor, em nome de Jesus, que rogamos agora, entre com estes amados, e as famílias sejam abençoadas, o ambiente do lar seja harmonizado, visitado pelo teu poder, em nome de Jesus, e as famílias dessa igreja amada sejam todas fortalecidas em ti, para vencerem o desafio do tempo presente. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pastor Marcos.